Boa noite, sejam bem-vindos. Bem-vindo, pessoal. Fala, Rafael. Fala, Chaca. E aí, boa noite, Lucas. Tudo bem? Tudo bem com você? Beleza, ótimo. Obrigado pelo convite. Eu que te agradeço a presença, meu amigo. É uma honra para a gente aqui do canal estar te recebendo aqui no nosso espaço. Ah, que coisa boa, cara. Falar de pecuária, falar de gestão, e ainda mais fazer parte desse time que você chamou foi nota 10, hein? A turminha de primeira, né? Muita gente boa tá vindo, já veio, e muita gente boa para vir também. Certeza, certeza. Amanhã a gente está com o Ernesto, professor Leandro Barbieri também vem. Uhum. Vem professor lá da UFLA, o Thiago Bernardes também confirmou. Ó, que legal. Tá ficando bacana. Hoje no quinto dia, ainda tem muito chão ainda para a gente percorrer. São 30 com dias. Certeza. Com certeza. É isso aí. Mas tem que fazer a nossa parte mesmo. Então faz parte do jogo aí mesmo, né? Então vamos que vamos. Será que a qualidade do meu áudio, do meu vídeo tá adequada? Você me ouve bem? Tá tudo certo? Eu tô te ouvindo bem, te vendo bem. Pessoal, dá um feedback aí, por favor. Como é que tá o áudio meu e o do Chaca? Como é que tá o vídeo? Tá rodando legal? Como é que... Dá um feedback aí, quem puder, por favor. E aproveitem e vai aí sei lá, nesse aviãozinho aí e manda pra galera para estar conosco aqui, né? Acho que dá para chamar a galera. Eu não sou muito bom de lives, estou aprendendo nessa história, né? Mas aí eu já vi o Lucas entrando aqui, o outro Lucas, né? Lucas da BSM, que eu já vi o Pecuária Brasileira. Hein, Lucas? Coisa boa te ver aqui, né? Legal, Léo, assim, vamos que vamos. Agora tem uma brincadeira que fizeram no escritório hoje, que nós estamos fazendo live, chamando a turma. O pessoal falou assim, rapaz, eu tô com medo de abrir minha geladeira e ter uma live acontecendo na minha geladeira. Aí falou que foi uma postagem que ele viu. Mas eu vejo assim que temos que aproveitar, cara, a grande oportunidade que nós temos aí para aprender. Eu vejo que se a turma não está se enfiando de cabeça nas lives é porque não gosta do que faz, né? Está sendo a oportunidade da nossa história para estudar mesmo, para aprender, para estar junto. Então, é fazer do limão uma limonada, né? Assim que o mais antigo fala. Essa ferramenta do Instagram conecta a gente com muita gente que a gente não teria acesso normalmente, né? Então, isso é fantástico. Exatamente. Usar como uma ferramenta de aprendizado é muito interessante, muito bacana. Eu acredito nisso. É isso aí, moçada. Que bom que vocês estão aí numa sexta-feira à noite. Se bem que não é uma sexta-feira tradicional, né? Mas uma sexta-feira à noite é sempre importante ver sente tantas pessoas aí. Isso é uma fiel machado nessa quarentena mesmo, né? Vamos que vamos. Agradecer agora... a presença da professora Janaína aí do Forragicultura e Pastagem. O pessoal lá da universidade, no Instagram muito bom. Ela tá convidada também, tá faltando só a gente acertar a data. Professora, muito obrigado pela presença, pelo apoio, sempre compartilha nossas postagens e muito obrigado. Eu acho que já os lotes de pessoas que o Instagram vai entregando aos poucos, eu acredito que deu uma estabilizada agora. Eu acredito que ele já conseguiu entregar as notificações, eu acredito que a gente já pode começar. É isso aí, estamos no jeito. A gente vai falar agora com Antônio Chaca, zootecnista, coordenador aí do Instituto Integra, muito importante, o Instituto Integra. Eles fazem aí o benchmark, eles comparam aí os melhores resultados das fazendas de pecuária do Brasil.
Então, uma pessoa que eu sempre admirei, admiro bastante. E, como estava dizendo, é uma honra ter você aqui, realmente. Sou muito fã do seu trabalho. E muito obrigado, Chakra. Ô, Lucas, eu que agradeço o convite. Estamos juntos nessa jornada, nessa caminhada, com todas as outras 116 pessoas aqui. A jornada é nossa, né? Vamos evoluir, ajudar essa pecuária a continuar mudando, continuar desenvolvendo, né? Exatamente, é verdade. Então, hoje o nosso papo vai ser sobre os fatores que determinam a lucratividade da atividade pecuária. Eu queria saber, Chakra, o que é que você tem para me dizer sobre isso? Quais são esses fatores que fazem essa diferença na atividade pecuária? Infelizmente, a gente acompanha fazendas que o pessoal não controla custo, muita gente não sabe o que é que ganha. Eu sempre até falo que tem pecuaristas que não fazem nem a conta exatamente para não ter que vender a fazenda. Então, muita gente prefere não fazer a conta, não sabe qual é o prejuízo para não poder vender a propriedade. Já ouvi isso várias vezes também. Mas eu estou feliz, ó. Já vi o Zé do Peixe aqui, grande parceiro de trabalho nosso, o Rafael Memari também, meu sobrinho, ó, então tá legal. Quando nós pensamos em quais são os fatores, às vezes até dá um desânimo na pessoa, né? O camarada vai falar de 55 fatores que interferem no lucro, uma complexidade, fala, e a coisa não anda. Mas se eu puder resumir num único fator que determina o lucro da atividade pecuária, eu resumiria numa única palavra que seria dono. Dono. É o dono que ganha o dinheiro dentro da fazenda, ou é a dona que ganha o dinheiro na fazenda, e no final das contas, os fatores, eles são única e exclusivamente o comportamento desse líder principal, porque ao longo dessa jornada de 20 anos fazendo consultoria, hoje eu atualizei um dado que foi o coeficiente de variação do resultado das fazendas que nós medimos ao longo desses anos todos. E o coeficiente de variação de resultado é gigantesco. O coeficiente de variação de resultado das fazendas num único ano supera 200% de coeficiente de variação. E quando você vai para ano, deu 90%. Ou seja, não, é impossível afirmar que a atividade pecuária é um bom negócio na média. Eu posso afirmar que é um negócio ótimo para muitos e péssimo para a grande maioria. E o que determina isso é o comportamento. Aí você pode falar assim, mas que comportamento é esse do dono? Eu falo dono porque, não precisa falar dono, porque dona, mulher ganha dinheiro com pecuária. Tanto que, estatisticamente, nos nossos estudos aqui, fazendas lideradas por mulher são mais rentáveis que fazendas lideradas por homem. Então, a mulher já está resolvida, porque a mulher vai ganhar dinheiro mesmo, porque ela tem uma série de características aí. Mas, vamos falar então daquela turma que ainda não ganha e vai ganhar. Então, qual é o fato central que determina que essas pessoas... Então, o primeiro ponto é, se a fazenda está no Tocantins, se a fazenda está no Mato Grosso do Sul, se a fazenda está no Acre, se a fazenda está em Roraima, se a fazenda está na Bolívia, se está em Paraguai, por exemplo, se está onde for, a fazenda pode dar lucro ou pode dar prejuízo, a propriedade pode dar lucro ou prejuízo. Então, a localização não determina o resultado da propriedade. Esse é o primeiro ponto. Mas em São Paulo a arroba é maior, na Bahia a arroba é mais alta também, aqui no entorno do Cuiabá a arroba é mais baixa. O valor da arroba premia o eficiente, mas não resolve o problema do ineficiente. Nós tivemos vários meses, vários anos, aliás, entre os top 10 rentáveis, fazenda vendendo arroba R$8 a menos da média. Então, assim, você vê que alguma fazenda específica, né? Ela vendia R$8 a menos que a média e ainda era top rentável. E hoje nós vimos que as fazendas que mais ganham dinheiro, como até o Lucas falou na live dele aqui, vendem pelo mesmo valor que a média. Mas muito bem, não é a localização que determina o êxito, não é o valor de venda da roupa que determina o êxito. Alguém pode falar, mas fazenda de engorda dá mais dinheiro que fazenda de cria, ou fazenda de ciclo completo, Não, é impressionante. Quando você analisa os números, você tem fazenda de recria engorda ganhando e fazenda de recria engorda perdendo. Fazenda de cria ganhando e fazenda de cria perdendo, e ciclo completo ganhando e ciclo completo perdendo.
O que nós vemos na média é que propriedades de produção de genética são menos rentáveis que produção de carne. Entendeu? E a distribuição fala, ô, louco, vai cair a chave. Lá, como assim? O cara produz genética, produz tourinho. O fato dele produzir genética não significa que ele vai ganhar mais dinheiro. É claro que muitos que produzem genética entregam resultados superiores, mas a proporção das fazendas de genética que perdem dinheiro é maior do que a média. Tá? Então, esse é um ponto importante. Porém, a proporção das que ganham mais que R$1.000 também ela é presente. Então, vamos dizer assim, o risco é maior em quem produz genética, na média é um negócio pior. Mas, muito bem, até aproveitando aqui a turma de Santa Cruz, a próspera Santa Cruz, o Marco que está aqui. Bom, não é localização, não é valor de venda da arroba, não é o sistema de produção. O que é, então? É o foco total e completo na margem. Margem. O que eu quero dizer com isso? A atividade pecuária ela é multifatorial. Se nós chegarmos todos aqui, ó, as 153 pessoas que estão aqui hoje, e nós entrarmos numa fazenda, nós vamos ver pasto, nós vamos ver cerca, nós vamos ver água, nós vamos ver a qualidade genética do gado, nós vamos ver se a passagem tem invasora, se não tem invasora, se tem solo descoberto, se ela tem erosão, se o coxo está bem posicionado, se a água está vazando ou não está vazando, se a tropa está magra, se a tropa está gorda, se o curral está funcional ou não, se a casa dos funcionários é uma casa adequada ou não. Então, você está vendo um monte de situações. Só que, no final das contas, isso acaba levando discussões homéricas e profundas sobre qual a linhagem genética, qual a raça, se eu vou suplementar com 0,1, com 0,3, com 0,5, com 0,7, com 2%, se vai ser confinamento, se vai ser semi-confinamento, se eu vou adubar ou se eu não vou adubar, e se eu for adubar, qual vai ser o nível de fertilização, se eu for fazer um nitrogênio, vão ser 30 quilos de N, 50 quilos de N, 80 quilos de N, se vai ser dividido em uma vez, se vai ser dividido em duas vezes. Aí você entra numa série de discussão gigantesca e não toca no ponto principal, que é qual é a margem. Qual a margem? Qual é a margem? Então, esse é o ponto que, assim, eu preciso reconhecer, Lucas, que a margem, e margem é a distância entre a receita e a despesa, é o meu foco principal. E a partir da margem construída, que eu vou montar o meu sistema de produção. Então, vou dar um exemplo bem prático. Hoje, uma propriedade só de cria deve entregar uma margem de 35%. Ou seja, cada R$1.000 que ela fatura, ela deve gastar 650 e sobrar 350. Não é impossível. Não é impossível. Se fosse impossível, 30% das fazendas que nós medimos não conseguiria. Esse ano foram quase 400 propriedades que deram 30% de margem na cria. Então, quando eu vou montar um sistema de produção, eu fixo meu olho na margem e construo um processo que me entregue aquela margem. E aí vem um ponto importante da Pasto Verde Consultoria, que eu só vou conseguir entregar essa margem se eu intensificar primeiro o conhecimento, intensificar o manejo de pastagem. Perceba que eu não estou falando de intensificar a produção e nem intensificar a pastagem. Estou falando em intensificar o conhecimento e o manejo de pastagem, porque no final das contas, nós vemos muita gente não colhendo fruto da suplementação que poderia, porque o pasto está passado, porque está mal manejado, nego perdendo a chance de mandar 900 gramas de ganho nas águas, porque não está manejando de forma adequada a pastagem. Então, para eu conseguir os 35 de margem na cria, eu preciso intensificar o uso de conhecimento, especialmente o uso de tecnologia que não usa dinheiro, que usa, o que eu sempre falo, são recursos psicológicos. Por exemplo, qualidade de aparte, periodicidade de salgação, excelente dimensionamento da estratégia de suplementação, equipe motivada, gente que queira fazer, que queira acordar mais cedo. Então você usa os 3 conjuntos de estratégia, que é conhecimento técnico, que nós temos de sobra. Só que o conhecimento técnico sozinho, ele só garante o aumento de produtividade, ele não garante o aumento de resultado. Para que o conhecimento técnico aumente o resultado, eu preciso ter outros conjuntos de conhecimento, que é conhecimento em gestão e conhecimento em gente. Até uma das pessoas que está participando aqui é triatleta.
E aí eu tenho um irmão que é triatleta, ele fala assim, ó, para o cara se destacar no triatlon, ele tem que ser ótimo em tudo, ótimo na natação, ótimo no ciclismo e ótimo na corrida. Só que, além de ser ótimo nos 3, ele tem que ser fantástico em algum deles. Então, os caras que se destacaram, eram ótimos em tudo, mas eram fantásticos em algo. E na pecuária é assim, para você ganhar dinheiro na pecuária, você tem que ser ótimo em tudo, ou seja, ótimo na produção, ótimo em gente e ótimo em gestão e fantástico em algum deles, pelo menos. Então, o que eu quero dizer com isso, Lucas? Que quando, por exemplo, falando para os estudantes e para os zootecnistas, agrônomos veterinários que estão aqui, o cara que escolheu veterinária, que escolheu zootecnia, que escolheu agronomia para fazer faculdade, por exemplo, não escolheu esses cursos porque gostava de gente, concorda? Porque se ele gostasse de gente, ia fazer psicologia, ciências sociais, sei lá o quê. Aí ele se depara no campo, onde, no final das contas, ele tem que ser maravilhoso no trato com gente, entender gente. Tanto que ele está propondo uma ideia para um produtor que vai fazer com que esse produtor ganhe mais dinheiro, só que no final das contas, o produtor não aceita. Quer dizer, se alguém chegar para você, Lucas, vou dar uma recomendação para você ganhar mais dinheiro. Você fala assim, não aceito. Então, alguma coisa está errada nisso, né? Então, no final, você vê que nosso conhecimento em gente, e quando eu falo em gente, é conectar com pessoas certas, saber fazer pergunta, entender as dores, o que motiva, é tão importante quanto formar uma dieta, quanto acertar o manejo de pastagem, quanto dimensionar um confinamento. Né? Então, esse é um processo. E além de tudo isso, vem gestão, que é a nossa especialidade. Fazer gestão é fazer de tudo para bater meta. Eu tenho que saber qual que é a meta certa. E a meta certa, então, é o foco total e completo na margem. Então, hoje mesmo, hoje eu estava numa reunião com um colega, analisando o balanço de uma fazenda, de uma grande fazenda, e analisando esse balanço da fazenda, ficou claro assim, olha, é impossível chegar no top rentável mantendo esse perfil de desembolso. O que eu quero dizer? Muitas vezes o camarada fala, tem que gastar menos com milho, tem que gastar menos com equipe, tem que gastar menos com não sei o quê. Só que no final das contas é impossível gastar menos fazendo a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenha um Opala, um Maverick V8, né? Ainda preparado para correr, e alguém me fala o seguinte, não, você tem que economizar a gasolina. Não dá, tá gastando muita gasolina. O único jeito de economizar gasolina é trocando meu Maverick por um Volkswagen Up, ou por um carro 1.0 ou híbrido. Porque assim, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a pessoa quer fazer o que ela sempre fez e monetizar, sem mudar o sistema de produção. E o que ela tem que repensar é todo o processo de produção que começa em layout de fazenda, como a equipe é gerida e assim por diante. Então assim, o camarada querer, por exemplo, economizar com a equipe, mandar a gente embora e manter os mesmos protocolos. Estou falando, por exemplo, de uma fazenda que usa um grande ERP, esses TOTOS e SAP, que muitas vezes mais atrapalham que ajudam, e aí tem 3 pessoas que estão manejando tal software de controle da fazenda, desse grande ERP da fazenda. Aí chega o consultor e fala assim, tem que gastar menos com a equipe. Manda embora 2, fica 1. Só que manda embora 1, mas o que ficou vai ter que dar conta daquele processo. E aquele processo está equivocado. Então, no final, não é mandar os 2 caras embora. É revisar o processo para não precisar daqueles 2 caras. Por exemplo, se eu não tenho uma boa estratégia de entre-safra, aquele que, no final das contas, que determina o êxito produtivo, chega em cima da seca, eu não tenho opção. A opção é ou perder peso ou gastar muito dinheiro. Então, o problema não está no valor que eu paguei no suplemento ou no valor que eu paguei no milho. O problema está que eu tinha que ter antecipado aquela estratégia. Então, o que eu quero dizer é que gastar pouco não é economizar no que eu estou gastando. Gastar pouco é pensar numa estratégia de produção que seja economicamente viável. Esse é o conceito. Nós sabemos que o desempenho reprodutivo, por exemplo, dos animais que pariram com bom score corporal e conseguiu fazer IATF até 2 meses do bezerro de idade, tende a ser mais barato do que a vaca parir sem condição. Aí o bezerro está com 4 meses, um meio sangue gigante, a vaca calói 10, que a gente chama, só costela e ele quer emprenhar ela. Assim, aí não dá mais.
né? Então, esse é um aspecto. E o aspecto, por exemplo, eu falei aqui de cria, mas recria e terminação é lembrar que eu preciso produzir uma arroba de águas com mais de 50% de margem. Esse é o pulo do gato. Para que eu possa não precisar de tanta margem na seca. Em exceção às fazendas que são craques com ILP, porque quem tem ILP produz arroba barata na seca, mas nem todo mundo tem ILP. Então, o que acontece? Vamos imaginar, se eu tenho um desembolso de águas de R$55 e consigo mandar 1 quilo de ganho em fevereiro, por exemplo, janeiro, fevereiro, nós sabemos que com suplementação 01, 03, com pasto bom, com gado bom, até com menos suplemento, o Lucas está aqui, da DSM, ele pode até falar, tem um monte de exemplo, e nossos amigos da nutrição também, você manda 1 quilo por dia, ou seja, eu estou gastando R$55 e ganhando 1 quilo por dia. Estou falando de um mês específico, que é janeiro ou fevereiro, imaginando. Bom, eu falei ILP, André, Integração Lavoura-Pecuária, tá? Quando eu falei ILP aqui. Se eu gastei R$55 e ganhei 1 quilo por dia, 1 quilo por dia é uma arroba por mês. Eu produzi uma arroba de 55 conto naquele mês. Então, se eu produzir ela de 55 e ela vale 200 para arredondar, que hoje é menos por causa do negócio do corona, poxa vida, eu estou produzindo um negócio com uma margem de mais 100%. É claro que agora, eu só dei um exemplo aqui figurativo, porque não adianta um mês, eu preciso de outubro a março produzir com essa margem de 50. Então, eu preciso, se a arroba está 200, para produzir a 100. E para produzir a 100, naturalmente, eu vou precisar ter um desembolso mais ou menos de R$10 para cada 100 gramas de ganho. Ou seja, se meu ganho é meio quilo, eu vou gastar R$50. Se meu ganho é 600 gramas, eu vou gastar R$60. Se meu ganho é 700 gramas, eu vou gastar R$70. Então, você não pode falar em gastar muito e gastar pouco sem olhar esse equilíbrio. Mas para ganhar os acima de 550, que é o que a engorda... Sim, fazenda que mata boi com muito mais de 18 meses de permanência na fazenda e ganha muito menos que 550 gramas, dificilmente vai ganhar dinheiro com a atividade pecuária. Então, existem esses parâmetros que precisam ser respeitados aí. Então, para fechar essa linha de raciocínio e abrir aí para a pergunta, né, a sua tal, nós partimos, por exemplo, com a primeira premissa, que a fazenda tem que dar 3% do valor dela para o dono. Então, eu parto de um projeto sabendo que se eu tenho uma fazenda de R$1.000 o hectare e uma fazenda de R$40.000 o hectare, o objetivo dela é entregar 3% ao ano desse valor da terra. Segundo, na cria 35, no ciclo completo 30, na recria engorda 18, né, de margem. E aí eu vou chegar, por exemplo, para o Lucas, da Pasto Verde Consultoria, e não vou falar assim, qual que é a tua opinião? Eu vou falar assim, Lucas, qual que é a tua opinião de manejo de pastagem, de sistema de produção, que me entrega uma margem final de 30% no ciclo completo, né? Então, essa que é o parâmetro que nós temos que ter. O Fernando aqui colocou parâmetro muito bom, 18 meses de estadia, no mínimo 550 gramas, é isso, para ser top rentável. A média, Fernando, não ganha dinheiro com esse negócio. Quem ganha é quem consegue fazer isso. E só faz isso com margem, né? Outra coisa importante aqui, que até o Lucas colocou, foi que a conta não é só a conta do boi, a unidade de negócio é o hectare. Então, assim, agora, por exemplo, a turma está desesperada, segurando boi, quarentena no boi, não vou vender. Cara, nós atendemos cooperativa que vende carne, nós atendemos frigorífico. Os caras não estão escoando a carne. A situação é crítica. Esse negócio, assim, não estou falando de um, estou falando de vários, porque nós atendemos temos ligação com 2 cooperativas de carne, mais um grande rede frigorífica. Entre nós que estamos nessa live hoje, antes do coronavírus, a gente ia lá comprar carne e comprava uma carne de 55, 60 conto o quilo para fazer um churrasco especial. Agora ninguém vai, meu, independente de quem seja, porque justamente está tudo preocupado. Então, que é de consumo. E nego segurando o boi vai entrar na seca com a fazenda estocada. Aí vai chegar no auge da seca, com a lotação na lua, vai despencar a situação de oferta forrageira, que já está despencando, aí a situação vai ficar preta, aí vai querer vender, daí está no auge da seca, ninguém sabe o que vai acontecer, e aí essa coisa de segurar boi agora pode ser um tiro no pé. É melhor fazer uma troca e buscar fazer a melhor troca possível,
entrar ganhando peso, aí se eu tenho uma suplementação bem feita, bem dimensionada, eu vou passar a secar bem, vou ganhar, vou bater minha meta de ganho de seca, enquanto a meta de ganho de água vai ser 850 gramas, eu vou ter a minha meta de seca aí perto de 450, de acordo com cada estratégia, que vamos que vamos. Como o Zé do Peixe falou aqui, novos tempos, né? Tempos de internet. Então, assim, o conceito, basicamente, é entender que, primeira coisa, eu fiz uma cola aqui, tá? Só para falar, ó, né? Para conversar. Primeira coisa é focar na margem. Segunda coisa, quem ganha é o dono da fazenda. E o técnico, nós técnicos, temos que ir para o gol. Não adianta ficar discutindo o equivalente proteico da ureia. Nem quantos megacal de energia metabolizável tem o milho. Entendeu? Isso é conhecimento técnico, tá? Alguém colocou aqui que no papel é fácil. Na verdade, no papel sempre é fácil e eu concordo plenamente. E ganhar dinheiro, né? E eu concordo, a gente sabe disso, trabalho com planejamento faz 20 anos, e a gente sabe também que perder dinheiro é mais fácil que ganhar dinheiro. E que não existe caminho curto, nem caminho fácil, nem caminho rápido. Mas eu posso afirmar que 1/3 das propriedades conseguiram entregar esses números que eu estou falando. Hoje eu recebi de um grande consultor do nosso time, do Maurício Piona, que é um consultor lá de Cuiabá, da Silveira Consultoria, o resultado do toque de um cliente nosso do Mato Grosso, com mais de 5.000 matrizes, e as vacas pluríparas, ou seja, a vaca adulta, teve mais do que 90% de prenhez. Não é ter 90% de prenhez em 100 vacas, é ter 90% de prenhez nas vacas adultas e mais de 5.000 matrizes. Então, assim, tudo tem a ver com score corporal, condição de comida e um trabalho de longo prazo. Não existe sucesso de curto prazo. O êxito, ele é feito, invariavelmente, nos programas de longo prazo. O Léo do Qualitas usa um termo que eu gosto bastante, que é consistência de propósito. Ninguém vai se tornar um grande pecuarista, no sentido de grande ganhador de dinheiro da noite para o dia, fazendo loucura. Faz, melhora, faz, melhora, faz, melhora, faz, melhora, faz, melhora, faz, melhora. E aí as coisas vão seguindo dessa forma. Então, acho que um primeiro componente é entender isso, foco na margem, e conseguir trabalhar um sistema de produção, um modelo técnico de produção que atenda aquela margem. E já antecipo, esse modelo que atende a margem, ele é mais difícil que modelo sem margem. Produzir sem margem é fácil. Eu quero ver produzir com margem, né? Então é isso. As perguntas depois vai ter feito uma curadoria e o Lucas aqui vai poder fazer as perguntas principais, né? Mas vamos lá, falei desembestado aqui, tomara que não tenha falado rápido demais, que eu acabo esquecendo que eu falo rápido e a coisa vai que vai, né? Foi tranquilo, pode ficar à vontade. As perguntas, no final, a gente vai abrir um espaçozinho, pessoal, e aí a gente fica mais fácil, porque a gente falar e ler é meio complicado. Então, eu vi que tem várias que passaram aí super inteligentes que eu acabei não respondendo, né? E aí vai ter que voltar, o pessoal vai ter que fazer de novo, porque a gente recuperar essas mensagens é difícil. É isso aí. É isso, que é pasto verde. Fazenda de pecuária ganha dinheiro em pasto verde. Tem que ganhar dinheiro e embalar nas águas. A seca é tudo mais complexo. A gente teve com o professor Renato, ele dando 2 exemplos. Ele falando de uma suplementação de 1.4, de um sistema altamente intensivo, com alta lotação, e estava ganhando aí em torno de 1.4 também, de 1.4% de suplementação para ganhar 1.4 quilos por dia. Ele falou, então, na seca, para ganhar os mesmos 1.4 kg por dia, dá em torno de 1.8, 1.9, 2%. Então, a gente está gastando muito mais suplemento para ganhar a mesma coisa que a gente poderia ter ganhado na seca. Então, essa comparação aí de segurar alguma coisa e entrar na seca carregado, a capacidade de suporte das fazendas mudam. O capim é produzido nas águas, não na seca. Na seca é o controle de estoque, como eu sempre falo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Exatamente. E eu concordo plenamente, porque assim, as questões técnicas, elas são meio, elas não são fim, tá?
que eu quero dizer com isso? Então, eu defino uma meta econômica e, baseado nessa meta econômica, eu estabeleço um sistema de produção. Então, o pessoal me pergunta, o que é melhor, fazer isso ou aquilo? Aí eu faço a seguinte pergunta, quanto você quer ganhar? Que risco que você quer correr? Então, no final das contas, quanto maior tua exposição a altas lotações, maior o risco que se corre, né? Eu vi que o Lucas está cortando um pouco, não sei se eu cortei também, pessoal, mas eu entendi perfeitamente a coisa. Lucas, eu separei aqui uma... Como entender as métricas de uma forma simples, né? Nós hoje no Instituto, nós temos de pecuária mais de 100 indicadores. Na verdade, se pegar uma fazenda de integração lavoura-pecuária, que faz safra de soja e safrinha de milho, tem mais de 300 índices de controle, né? E imagine eu aqui falar para vocês de 300 indicadores de controle, que loucura seria, né? Mas aqui, pessoal, o que eu queria dizer? Que quando você fala em controle, em métrica, em gestão, conseguir separar dois grandes conjuntos de medida. Um conjunto que são métricas de resultado e outro conjunto que são métricas de processo operacional. O que eu chamo de métrica de resultado? Tudo aquilo que eu vou medir e vai indicar o quão bem eu estou. Ganho de peso, lotação, por exemplo, quilo desmamado por vaca exposta, taxa de desmame, relação de desmame. Então, vários indicadores, tem até que legal, gente, desde Bolívia, que bueno, seja muito bem-vindo acá, né? E aí, esse processo de produção, que são esses indicadores que nós falamos muito, que nós divulgamos o nosso benchmarking, como eu falei, são quase 100 indicadores, lotação cabeça por hectare, UA por hectare, produção de arroz por hectare, GMD global, e mais um monte de índice que nós temos, são as métricas que eu chamo de métricas de resultado. O importante aqui é falar das métricas de processos operacionais que são obrigatoriamente necessárias nesse momento de corona, quando você não está indo para a fazenda. Então, você não está indo para a propriedade, ou pelo menos está indo menos, ou não deveria ir para a propriedade, mas eu preciso analisar indicadores, se ela está indo bem ou mal. E muitos dos indicadores, eu não transformo ele em número de forma tão objetiva. A grande maioria eu transformo, mas muitos não. Mas quais são os indicadores de processo, de dia a dia da fazenda, que vão levar ao indicador de resultado? Por exemplo, quando eu falo em indicador de resultado, eu falo em fertilidade. Quando o veterinário, o Euler, por exemplo, que está aqui, que é veterinário, foi para a fazenda e foi dar o toque, ele fez o diagnóstico de gestação, passou o ultrassom e teve determinada prenhez. Naquele momento, não tem muito o que ele fazer. A prenha está prenha, vazia está vazia. Já é resultado. Quando eu peso o boi, se ele deu o peso que eu esperava, ele deu. Se ele não deu, ele não deu. Então, quando eu medi... Então, são indicadores que vão me ajudar a ajustar, mas são indicadores de resultado. Por isso que chama indicador de resultado. Porém, eu, como técnico, preciso determinar os meus indicadores que vão orientar o meu dia a dia, para não esperar eu ter que medir o finalzão para saber se eu fui bem ou não. Então, por exemplo, qualquer um de nós, se olhar a condição corporal de uma fêmea a parir, com mês de parida, com 2 meses de parida, você já consegue, de acordo com aquela condição corporal, já ter uma tendência se esse animal ou se esse lote vai ter ou não um bom desempenho reprodutivo. Então, condição corporal, você chega num lote, você vê score de fezes, você vê a altura da pastagem e a arquitetura de planta. Eu gosto muito, muito, muito da filosofia do pastejo rotatino, do professor Paulo Carvalho, da URGS, que para ele é o seguinte, eu preciso medir quanto tempo o animal ingere o alimento. O que importa é a ingestão. Então, por exemplo, grande parte das pessoas aqui são técnicos, né? Se você pegar e fizer uma meta-análise sobre quais fatores têm alta correlação com ganho de peso, e eu já antecipo que ganho de peso é o índice de maior correlação com lucro, ou com resultado, melhor dizendo, assim, qual é o índice técnico que tem mais correlação com o resultado da propriedade? GMD. GMD. Não é lotação, não é mortalidade, não é produção de arroba por hectare, é GMD. É ganho individual. Ganho individual. Eu
Eu mesmo defendia outras coisas antes até me convencer, depois de muita estatística, muito trabalho, né, que as coisas é GMD. Muito bem. O que interfere no GMD? Aí você vai pegar... Eu me formei nos anos 90. E se pegar todos os trabalhos de 97 até hoje, de quando eu me formei até hoje, e todos, desde 93, quando eu entrei na faculdade, e que tem análise de qual foi o fator que mais impactou no GMD, você vai ver, na grande parte dessa meta-análise, é ingestão. Capacidade de ingestão. A ingestão, isso eu não sou especialista em pastagem, mas como o Lucas aqui, ele vai poder até comentar, e outros que estão aqui, ingestão está intimamente ligada à oferta de fora e à arquitetura de planta, que é simplesmente a altura de entrada e saída, a altura de manejo. Então, eu posso afirmar que se ganho de peso é o que determina o resultado da fazenda. Por quê? Porque ele tem a ver com giro de estoque, tem a ver com redução de custo, essas coisas. O ganho de peso vem de ingestão, e ingestão vem de arquitetura de planta. Então, no final das contas, nós temos que discutir 10 horas no dia, quer dizer, a maior parte do nosso tempo tem que ser discutido em manejo de pastagem. Porque o manejo que vai dar o perfil de ingestão. Se eu ficar aqui discutindo se vai ser o touro 1 ou o touro 2, o suplemento 1 ou o suplemento 2, o coxo de plástico ou o coxo de concreto, água tipo 1, água... Cara, isso vai vir, é claro, mas depois eu tenho que ter orgulho do meu manejo de pastagem. Orgulho do meu manejo de pastagem. Né? Então, é esse orgulho do manejo de pastagem que vai dar arquitetura de planta, que vai dar ingestão, para eu poder chegar às 9h30 da manhã e os boi estão deitados. Porque já está de bucho cheio. Sabe? Claro que tem uma variação de acordo com a região do país, mas no Parazão, 9h30, 9h40, os boi estão deitados. Né? Lugar mais frio muda um pouquinho essa relação, mas tem lugar que eu chego meio-dia e os boi estão tentando comer no sol. Indo para a sombra e tentar então de bucho vazio. Por quê? Porque andaram a manhã inteira atrás de comida e não conseguiram. Então, assim, pode parecer óbvio, mas a gente sempre fala que ingestão, óbvio, não existe. E que no final das contas, eu tenho que me preocupar com margem. Até vi uma das perguntas de lance, margem não é gastar pouco, margem é equilibrar o que você gasta com o que você ganha. Tanto que tem fazenda que gasta R$20 cabeça mês, enquanto a média é 50, e as fazendas de R$20 têm prejuízo também, porque produz muito menos. Então, eu vejo que entender que eu tenho métrica de resultado, métrica de processo, as métricas de processo são essas que eu tenho, condição corporal, leitura ou mesmo no confinamento, leitura de score de coxo, eu tenho periodicidade de salgação, qualidade de água, limpeza de água, comportamento do animal, estrutura da planta, quantidade de folha, solo descoberto. São coisas que eu estou vendo na fazenda, não preciso esperar para pesar o boi para ver que não vai dar peso. Vocês concordam? Assim, não precisa, você está olhando para o animal, você está vendo o coxo, você está vendo as fezes, você está vendo a água, você está vendo o pasto, entendeu? Não vai ter surpresa na hora que você pesar. Né? Essa que é o ponto, né? Então é justamente essas características que eu preciso saber que um profissional ele é uma caixa de ferramenta, que ele tem uma caixa de ferramenta. E a caixa de ferramenta profissional são as suas referências. Qual é a referência? Vou dar um exemplo, por exemplo. Se você me convidar para visitar uma obra de uma hidrelétrica, aí na Bahia, estão fazendo aqui uma PCH, aqui uma hidrelétrica, não sei aonde, Antônio, vamos comigo lá. Aí eu vou lá na PCH ver a obra. No final da visita você fala assim, e aí, o que você achou? Eu falo, não sei nada, não achei nada. Achei a obra limpa, achei ela organizada, mas se está certo ou está errado, não tenho a mínima ideia se o fio azul está no lugar certo e se o fio amarelo. Então, assim, por quê? Porque eu sou analfabeto nisso. Agora, quando o camarada tem referência e for um engenheiro de PCH, né, ele vai olhar, olha, tá errado aqui, tá errado acolá, porque tá mal dimensionado essa fundação, essa instalação elétrica vai dar problema, porque ele viu. É igual quando um técnico entra na fazenda. Eu ando em lavoura de soja e de milho com agrônomo especialista. O cara entra, para mim a lavoura tá linda. Ele sai com aquela cara de preocupado, né? Eu falei, mas não tá linda. Ele falou, não tá. Tá com X% menos de vagem que era para ter. O tamanho da vagem tá menor.
essa planta está mais alta do que era para estar. Eu falei, mas mais alta não é bom? Falou, claro que não. Ela está pondo energia no lugar que não era para pôr. E vai virar soja louca. Eu falei, como assim, soja louca? Soja louca é soja. Eu nem sabia, eu sabia vaca louca, mas não soja louca, né? Vai dar soja louca nesse negócio, porque tem muita sombra, não sei o quê, né? Então, no final das contas, é ter referência. Então, quanto mais live você participar, eu participar, quanto mais eu visitar a fazenda com gente sabida, quanto mais mandar... Como eu falei, assim, a minha especialidade é uma, mas ultimamente eu tenho mais estudado produção do que gestão. Porque no final é a produção que determina o resultado. Então, assim, aquela coisa tem que ser ótimo em tudo e olímpico numa das três coisas. E se a gente puder ser bom em produção, bom em gente e incrível em gestão, vai dar certo. Se você for bom em gestão, bom em gente e for incrível em produção, vai dar certo. Se você for bom de gestão, bom de produção e incrível de gente, vai dar certo. Mas lembre, eu tenho que ser bom em tudo e ótimo em alguma coisa, dessas três componentes desse processo. O que muitas vezes a gente vê é que a pessoa é ruim de produção, é péssima em gente e é péssima em gestão. Então, aí não tem como o negócio funcionar. Porque você chega na fazenda, equipe desmotivada, equipe querendo ir embora, ninguém se dá bem, fofocaiada, bebida que não acaba mais, briga, encrenca, mulher casada com homem casado, aquele fuzuê danado na fazenda. Você vai falar da gestão, o nego não sabe nem quanto gado tem na fazenda, nem quanto gastou, nem quanto não gastou. A produção, aquele sarambi, como dizem no Paraguai, animal entreverado, sem estratégia, compra e vende toda hora sem... Essa coisa de comprar e vender toda hora para ganhar no comercial, isso é para craque, entendeu? Você tirar um ágio de compra é para pouca gente. O camarada tem que ter uma rede de relacionamento, um caixa, uma fazenda que é preparada para comércio, entendeu? Comércio é outra coisa. Também dá dinheiro, mas hoje muito menos que dava antes, entendeu? Uma compra errada pode comprometer o processo. Então, a pecuária é consistência de propósito, grandes resultados são conquistados num ciclo de anos, nenhuma fazenda muda em menos de 4 anos, ou mudanças relevantes, eu posso dizer. Então, a mudança relevante vem de uma visão muito clara de futuro, um planejamento que vai ser aplicado, e planejamento também tem que eu acredito que a gente tem muita sucata teórica. O que eu chamo de sucata teórica? O nego fica filosofando coisa que não precisa. Planejamento, basicamente, é o seguinte, é você ter onde você quer chegar, em termos de resultado. Vou dar um exemplo simples, ó. Vou ensinar planejamento aqui, né, em 2 minutos. Eu quero ganhar 35% de margem, não é isso? Na cria, ou 18% de margem na engorda. Beleza, muito bem. Quantos boi eu vou matar, quantos boi eu vou vender? Eu faço a previsão de receita dos próximos 12 meses. Cheguei na receita? Cheguei. Beleza, o que eu posso gastar é 65% disso ou 70% disso. Agora que eu sei que eu posso gastar 70% disso, eu vou chegar e vou falar assim, me dá uma ideia boa. Porque antes eu tinha um orçamento de X reais com mão de obra, agora eu tenho Y. Antes eu tinha de Z com nutrição, agora eu tenho Z vezes 0,8. Então, o que eu quero dizer é que eu faço a previsão de receita e monto minha previsão de despesa baseada na receita. E não nessa coisa de coloca aqui o que você precisa gastar, aí depois vê o que dá. É de trás para frente. Ah, mas eu estou no ano de investimento, esse ano não vai dar. Não tem problema, então planeja para 2. 2 não deu, então planeja para 3. Se em 3 não der, larga a mão. Em 3 eu tenho que ter ajustado o processo. Porque no 4 é quando eu quero ter o resultado. Então, quando eu tenho uma janela muito curta e não consigo fazer as mudanças, a fazenda está endividada, a equipe está bagunçada, o rebanho está leve, não vai resolver num ano. Mas talvez em 4 eu resolva. Então, o que eu quero dizer é que no planejamento, eu olho para a previsão de receita. E, basicamente, o que nós temos aí? Eu chamo de engenheiro novo e engenheiro velho, né? O engenheiro novo dá um monte de detalhe, o engenheiro velho só dá um número, né? 600 reais por metro, 1.000 reais por metro, né? É o seguinte, resumidamente, em mais de 90% do Brasil tem condição de matar pelo menos um boi por hectare ano. Matar um boi por hectare ano. Entendeu? Essa é a conta. Mas... um boi por hectare ano. Se eu tiver um giro de estoque de 60%, que é o bom, eu vou ter 1,8 boi por hectare,
matando um. Se eu tiver um giro de estoque de 50%, vou ter 2 boi por hectare para matar um. Então, o que eu preciso? Matar um boi por hectare, desde que meu giro não supere, não seja inferior a 50%. Então, é focar nos big numbers. Matar um boi por hectare, desmamar 1,2 bezerro por hectare, 150 quilos de bezerro por vaca exposta, sabe? Então, você foca nessa coisa do 550 gramas da engorda e 150 quilos de bezerro por vaca, e aí foca nisso, é trabalhar nisso. E é difícil. E não é fácil. E aqui em casa, falando, não sei o quê, talvez seja a primeira vez na minha vida que eu falei de trabalho usando camiseta, quem me conhece sabe, mas hoje eu venci a minha limitação e pus uma camiseta, né? Que eu andei vendo a live do povo, parece que só eu usava camisa em live, ó. Uma camisa polo pode ser, né? Mas tá aqui, daí eu falei, vou pegar uma camiseta que eu adoro, que é a camiseta do tratorzinho batendo. Eu não gosto de trator, viu? Porque eu tenho pavor de trator. Não gosto de máquina. O mínimo possível. Eu gosto de boi, eu gosto de vaca. As máquinas é o mínimo possível, né? Então, assim, mas como eu gosto dessa camiseta que mostra a nossa relação com o agro, de alguma forma, é poder justamente entender que não é simples, mas que eu preciso tornar o difícil em simples. É parar de dar volta no toco e ir direto ao ponto. Então, assim, ir direto ao ponto é estabelecer as métricas chaves, saber que amanhã tem que estar melhor que hoje e vamos um degrau por vez. O Luciano falou que tem um pendrive na cabeça? Acho que não. Né? A empolgação mesmo é a cola. Tem a cola, não é o pendrive, é a cola. Né? É a cola aqui. Né? Vamos lá. Muito bacana. Isso aí. Bacana. E hoje é a nossa quinta live. A gente falou de suplementação de modo geral na primeira, falou de intensiva na segunda, falou de manejo na seca na terceira e falamos ontem de qualidade de água e coxo com você. E todas as pessoas que falaram até agora, sempre com foco na manejo da pastagem. Então, pessoal, cuida do pasto, que o pasto entrega o resultado. Então, o foco é sempre nesse. Então, todo mundo está falando a mesma coisa. Então, vamos gerir melhor nossos pastos. Estamos aí, já faltando aí, acho que 13 minutos. Faz perguntas, pessoal. Mas antes, porque as perguntas vêm uma atrás da outra, eu queria que você falasse... muita coisa envolvida nessa questão da gestão. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que a gente aprende mais sobre isso. O que é que você tem disposto para a gente aprender muito mais sobre isso contigo? Tenho sim. Vamos lá. Que bom. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, acho que a primeira recomendação, claro, tem um livro escrito que tem tudo isso que eu tô falando aqui. Né? Esse livro chama Como Ganhar Dinheiro na Pecuária, Os Segredos da Gestão Descomplicada. Peço assim, por segunda-feira agora, quero fazer um convite. Segunda, no finalzinho da tarde, às 18 horas, nós vamos fazer um comitê de crise da pecuária brasileira. Vai estar eu, Rodrigo Patucci, vai estar o pessoal do Território da Carne, o pessoal do Notícias do Fronte, da Terra Desenvolvimento. Vão ter 6 palestrantes que vão tratar do comitê de crise. Então, se você puder ir no meu Instagram ou no Instagram da Integra, com 2 T's, lá tem um link para se inscrever. Então, para comprar o livro é na universidadeintegra.com, só.com. Lá tem livro, lá tem curso, né? Lá tem bastante material. Se vocês depois me seguirem, Antônio_Schaker_, Schaker é C-H-A-K-R, eu sempre estou postando links e falando das nossas coisas. A Andréia, exatamente a Andréia do Território da Carne vai estar conosco, muito bem lembrado. Rodrigo Albuquerque, Notícias do Fronte. Rodrigo Patucci, da Terra Desenvolvimento. Né? E o Rafael Royaek, da Fazenda Esperança Alegrete. Nós vamos tratar da nossa visão sobre esse processo. O meu Instagram é Antônio_Schaker, CHAKER.com.br. O Alex já pôs o link aí da Universidade Integra. Se você puder pôr também, Alexandre, o meu Instagram para a turma aí, que o Schaker às vezes confunde, né? É CHAKER_ no final. Aí lá eu sempre estou postando e o convite é
para o livro, para os cursos. Vai ter um curso muito especial agora, nós vamos ter. E esses conteúdos de live, de webinário, de treinamento, né? Estamos sempre aí, né? Então, meu Instagram é @Antonio_Schacker_, né? Então, esse é o meu Instagram, o pessoal está pedindo aí. O Schacker é CHAKR. Segue lá, que tem sempre algumas coisas, e lá você vai seguir a Universidade Integra. Normalmente, na Universidade Integra tem as postagens mais dos números e as coisas legais, né? Ó, o professor Antônio Lisboa aí, meu xará, que coisa boa, né? Muito obrigado que você recomenda o nosso treinamento, né? Então, o professor aqui é sempre muito, muito legal. E meu WhatsApp não fala Instagram, tá aí, né? Essa geração X é meio enroscada com redes sociais, né? Mas estou me esforçando, ó, já pus camiseta, já participei da live, né? Logo eu já vou estar mais descontraído, né? Então, assim, tem vamos descontraindo devagarzinho aí. Por isso que estamos sempre buscando melhorar. Então, é isso. Eu assim, estou super grato em poder ter essa oportunidade. Sou apaixonado por o assunto. Eu tenho certeza que a pecuária está mudando, e quem vai fazer a mudança da pecuária são as pessoas que estão conosco aqui, né? Que querem fazer, que cada dia aprende mais. Então, o povo está melhor, estamos avançando, né? E que siga. E, ó, vou falar uma coisa, que delícia poder falar durante alguns minutos sem ficar falando de Covid-19. Cara, eu não aguento mais. Cara, assim, a gente lê, pelo amor de Deus, sabe a fazenda quando tá com ameaça de fogo, quando tem roubo, ou quando tem ameaça de invasão, que o povo tudo para de trabalhar na fazenda, né? E aí tá acontecendo isso, o povo tá parando de trabalhar para falar isso. É sério, é grave, não tem que ficar dando muita opinião tem que dar quem entende do negócio, né? Eu me preocupo muito com o tema de todo mundo dando opinião, porque assim, é perigoso dar opinião. Você pode ter a sua opinião, mas você sair dando opinião sobre um assunto sanitário é um perigo. Existe uma síndrome, que chama síndrome de Dunning-Kruger. São dois pesquisadores europeus que falam o seguinte: quando a pessoa domina o assunto, ela sempre tem muita calma, reflete muito antes de dar uma opinião. E quando a pessoa acha que domina, mas não domina nada, ela fala com velocidade, com simplicidade, dá um monte de opinião sobre o assunto que não é dela. Então, o que tem de gente dando opinião aí, eu prefiro ouvir o que o governo está falando, o que ele está recomendando. Tenho a minha torcida, claro, tenho a minha opinião, é clara. Mas agora, o negócio parece meio sério. Nós temos um contato muito grande com a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, e a galera que está dentro da secretaria lá, que está ligado ao governo, fala, ó, o troço é complicado, né? Agora eu lembro, nós estamos de caminhonete, 0 quilômetro, ar-condicionado, andando numa estrada esburacada, nós do agro. Vai dar um solavanco, mas vai passar. E a turma da lojinha de produto natural? E o restaurantezinho da esquina? E aquela tiazinha que tinha a loja de roupa dela? E a Gol Linhas Aéreas? Os caras estão arrebentados. Então, assim, nós do agro temos que olhar para o boi, para a vaca e falar assim, gratidão. Porque o capim continua crescendo, o milho continua crescendo. Então, nós temos a melhor coisa que podia, o melhor setor que nós podíamos... Melhor que o nosso é só quem fez o Skype, o Zoom, as redes sociais, quem produz álcool gel. Mas tirando esse povo que faz álcool gel e que vende aplicativo para conversa online, é o agro que está sobrevivendo, porque o resto está danado, assim. E assim, então, no final, nós temos que agradecer todo dia o setor que nós estamos inseridos. Ó, minha esposa, ela trabalha dando ginástica laboral em indústria, em escritório e tal. O faturamento dela, esse mês, foi menos de 50%. Simplesmente assim, nego ligou, ó, não vou pagar o boleto. Não vai ter ginástica laboral, não vai ter massoterapia, não vai ter ergonomia, não paga o boleto. Você imagina o teu salário cair pela metade de 50%, e mês que vem vai ser 30%. Porque pouca gente aceitou a ginástica laboral online, entendeu? Então, assim, tô vendo dentro de casa a zebrona, sabe? Me dá um abraço, né? Dá um abraço, vem aqui, dá um abraço, vai passar, Mas tá foda, mas vai passar. Então, assim, vamos fazer, vamos trabalhar. Eu tô trabalhando mais que antes, né? Aquela coisa, tá difícil, acorda mais cedo. Essa é a regra do vô. Não é? O velho sempre tem razão.
Ou quase sempre tem razão, né? Tá, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, pronto. Então, a gente tem um tempinho aí. Te agradecer já de antemão pela presença, mais uma vez. Deve ter algumas perguntas aí. A gente tem aí uns 5 minutos para a gente responder. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. E vamos ver aqui o que é que tem aqui, pessoal, de dúvida. Tem aqui, fala do GMD. Para mim, sempre foi o índice principal. Pergunta aí do Severino. É o principal mesmo. Por que o GMD é o índice principal? Todo negócio depende de 2 variáveis, margem e volume. O que é margem? Margem é a distância entre a receita e a despesa, volume é a quantidade que vende, e o volume dá o que a gente chama de giro de estoque. Então, o camarada que tem um material, uma casa de material de construção, ele tem que ter o giro de estoque, que é quantos quilos de cimento ele vende, quantos carrinhos de mão ele vende, tal. É o giro de estoque. Conforme maior o GMD, menor o tempo de permanência. E conforme menor o tempo de permanência, maior o giro de estoque. Por exemplo, se eu tenho um ganho de 500 gramas, por exemplo, eu vou girar 50%. Se eu tenho um ganho de 600 gramas, mais ou menos, eu vou girar 60%. Ou seja, com 1.000 bois, eu posso girar 500 por ano, ou posso girar 600, ou posso girar 350 de acordo com o ganho. Então, é isso. E o ganho tem outra variável também. Quando eu consigo acertar um ganho mais alto, eu diluo meu custo fixo, porque se o boi está ganhando 350 ou 600 gramas, o valor da minha mão de obra permanente é o mesmo. Então, o custo ou desembolso por arroba de mão de obra é mais barato quando eu tenho altos ganhos. Por isso que o ganho é tão... que ele impacta no custo, impacta no giro, impactando no giro, ele impacta no faturamento, que impacta na margem. Então, essa que é o negócio. Então, legal, ó. O Fabrício tá aí. Eu vi o Armindo Bart aqui, e ele é o cara do Rotatino. É um cara que dá para realmente falar muito sobre isso. Eles estão fazendo uma revolução com o método que eles criaram aí, que eu sou fã também. E que bom, acho que é isso aí. Outra pergunta. Aí o Neto mandou agora, sou iniciante pequeno produtor, tem algum caminho correto a seguir para não errar? Com certeza. Especialmente para pequeno produtor, eu sou filho de pequeno produtor também, meu pai criou a gente aí com uma pequena propriedade, que ele mora lá até hoje, por sinal, saber que é o seguinte, o pequeno produtor ele tem que ser melhor que o grande. Ele tem que ser melhor que o grande. Ele tem que produzir mais que o grande. Ele tem que estar em cima de tudo mais que o grande. O pequeno produtor ele tem obrigação de produzir mais que a média, de gastar menos que a média. Alguém pode perguntar, mas por que vai gastar menos? Porque o pequeno produtor, ele é o gerente. Ele é o camarada, ele é o técnico. Então, o pequeno produtor, ele precisa saber que quem manda é o fluxo de caixa, ele precisa separar as contas da propriedade das contas dele. O maior problema do pequeno produtor é tentar falar que a propriedade e ele são a mesma pessoa e não são. Então, separa a propriedade, separa ele. Mesmo sendo pequeno produtor, eu tenho certeza que a propriedade dele vale muito mais que a grande loja da cidade, pelo patrimônio que ele tem. Então, assim, primeiro é se entender como ele precisa produzir mais, ele precisa estar mais em cima, ele precisa ser melhor, precisa saber que quem manda é o caixa e que ele precisa ter realmente um cuidado em não errar. Então, assim, ficar em cima de tudo, bater as suas metas, trazer para si a responsabilidade, não pôr culpa no governo, nem no clima, nem no funcionário, saber que ele é responsável. E o seguinte, pensar grande. Hoje ele é pequeno produtor. Se ele conseguir chegar no limite da propriedade dele, ele olha para o vizinho, arrenda o vizinho. Se ele chegar no limite, ele tiver margem, ele vai arrendar o outro. Em 6 ou 7 anos, ele não é pequeno produtor, dele já é médio. É ou não é? Ele já não tem, então ele já está matando muito mais boi que ele matava antes. Então é pensar grande também. Pensar grande para um dia falar que não é mais pequeno produtor. Então, assim, que eu estou caminhando aí para avançar a gestão financeira e aí não perder a essência. O que acontece é que às vezes o pequeno fica grande e perde a essência que fez ele ficar grande. Aí relaxa, gasta mais do que é para gastar, contrata gente que não precisa. Então, o pequeno não tem esse luxo, o pequeno não pode errar esse tipo de coisa, né? Vamos lá, qual outra pergunta? Apareceu o contador aqui, só temos agora 20 segundos para cuidar, acredito que não dê tempo mais da gente responder. Então, Cháquer, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade.
Um grande abraço a você e um grande abraço a quem estava nos assistindo. Eu que agradeço.